Boa tarde. Hoje é Dia das Mães. Eu resolvi gravar um vídeo para contar a história da minha mãe, que é uma história muito linda. Que é a história de uma mulher guerreira, uma mulher forte, determinada, que nunca se queixou na vida de nenhuma dor, nem com a doença que ela adquiriu, o câncer, primeiro na mama, depois um câncer nos ossos. Mas essa foi minha mãe, Dorilda Henrique Nunes. A fotógrafa do bairro Fátima, a única fotógrafa antiga do bairro Fátima. Aquela que bateu todos os casamentos, todos os batizados e todas as comunhões que a igreja fazia. Na época, nós tínhamos aqui o bairro, o Padre Cláudio, que era um padre muito querido pela comunidade, que viveu anos aqui no bairro Fátima. A igreja foi inaugurada como Nossa Senhora de Fátima, uma ascensão a 13 de maio, né? E todos os anos é comemorado aqui na igreja a procissão dela e o carinho que todos os devotos têm por ela e a fé que acreditamos nela. Muitos dos meus clientes sabem que eu fui a Fátima, conheci Fátima através de um amigo que eu tinha em Portugal, o Rui, que acabou me oportunizando essa oportunidade de ir a Fátima e conhecer ela lá de perto, que era o maior sonho que eu tinha desde pequenininha. Desde pequenininha eu tinha esse sonho, assim, encantado de conhecer Fátima. E aí eu resolvi ir a Fátima, conhecer através do Rui, Portugal, e conhecer Fátima, que era uma coisa que iria me fazer muito bem, porque eu tinha uma devoção muito grande. E na época da minha ida, a minha mãe tinha descoberto o segundo câncer. A minha mãe sempre foi uma batalhadora. Após 25 anos de casado, meu pai resolveu deixar nossa família. Ele encontrou uma outra pessoa e, como todos os homens, né? E como às vezes todos os casamentos, eles têm um desgaste. E a minha mãe foi sempre muito lutadora. O meu pai, desde novo, era militar, um homem muito bonito. Assim, muito bonito mesmo. Ele sempre teve a presença, assim, com os olhos verdes, um homem magro, né, militar. Então, ele chamava muita atenção. Então, desde novo, assim, ele tinha muita namorada. A minha mãe casou com ele jovem e logo em seguida já teve o meu irmão, somos 3 irmãos. Ela teve o meu irmão, depois a Marta, um ano depois a Marta e um ano depois a Mara. E assim ela passou a nos criar. E aí, meu pai, muito namorador, às vezes ficava no quartel dias e não vinha para casa. Nós morávamos em Santa Maria, a minha irmã já nasceu aqui. E eu e meu irmão já nascemos em Santa Maria. E aí eles foi transferido para Canoas e aqui em Canoas ele também arrumou umas amantes. E aí a minha mãe queria uma casa própria, porque na época meu pai morava de aluguel. E aí meu pai até frisou para ela, contando isso ela para nós, né? Que éramos pequenos, que ele disse, só tem uma casa lá do lado das mulheres que eu saio, que as mulheres davam em cima de tudo que era militar, né? Porque militar na época era um partido bom, né? Era um partido que ia durar para sempre. E tinha condição, ganhavam bem, era uma época onde a maioria dos homens eram militar. E aí, a minha mãe disse, não, é lá mesmo que eu quero essa casa. E a mãe comprou essa casa, que é onde eu sempre trabalhei aqui no bairro Fátima. E aí ela comprou essa casa e nós fomos 4, né? Nós 3 pequenos, meu pai e minha mãe. Aí um dia minha mãe resolveu trabalhar, porque a minha mãe disse que sem trabalho ela não ficaria. Mas meu pai, militar, muito ciumento, não queria que a minha mãe trabalhasse. Mas a minha mãe era muito decidida. E meu pai, na época, ele também trabalhava com fotografia. Ele tinha um estúdio em casa, onde ele revelava as fotos. Naquele tempo era um tempo de se revelar a foto, não é hoje como toda a tecnologia que tem, né, o avanço. Então ele revelava as fotos em casa, ele batia a foto no quartel. A minha mãe pegou uma máquina fotográfica, e era um sábado, e ela foi até a igreja. E quando ela chegou na igreja, tinha um casamento. E na época não tinha fotógrafo. E ela então se ofereceu para bater o casamento. E realizou, bateu todo o casamento, o pessoal adorou ela tinha um carisma muito grande. E eles mesmos revelavam as fotos, eram preto e branco, não eram coloridas. Depois, com o tempo, meu pai descobriu que em Porto Alegre tinha um
um local que revelava fotos coloridas, que vendia o filme colorido, e aí se batia, né, as fotos e aí se revelava lá na Sul Color, que era na Doutor Flores. E assim se encaminharam. Meu pai xingou muito a minha mãe, porque ela não tinha permitido para ele, ela não sabia nem bater uma foto, nem ter o ângulo. E as máquinas eram antigas, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho essas relíquias guardadas, porque meu pai me deixou esse bem para mim. E aí se criou a Dorilda fotógrafa. Então a minha mãe passou a ser a fotógrafa oficial do bairro Fátima. Todas as comunhões na igreja, todos os batizados, todos os casamentos, a mãe era a fotógrafa oficial e o pessoal adorava. Com esta ideia da minha mãe fazer dinheiro, o meu pai gostou. Aí meu pai montou uma equipe, meu pai era muito de inventar. Aí na época veio os monóculos, aqueles que a gente olhava no olhinho, assim, coisa e tal. E meu pai resolveu então criar cavalinho e carrocinha para as crianças subirem e baterem fotos. Então a minha mãe, Dorilda, percorreu junto com os irmãos dela, que eram os meninos, minha mãe tinha 3 irmãos jovens, pegou esses meninos para trabalhar com ela por todo o Rio Grande do Sul. A minha mãe fez todas as cidades do Rio Grande do Sul, a minha mãe conheceu todas as cidades e ela ia com a carrocinha, meus tios, trabalhando de casa em casa, oferecendo monóculo, todo mundo batia. E depois meu pai fazia a entrega. Aí meu pai ia para a parte boa, né? Que era recolher o dinheiro, entregar, se receber. E nisso eles formaram uma equipe e trabalharam muitos anos com isso. E a minha mãe sempre teve esse legado de fazer isso, sabe, gente? Assim, de trabalhar. Então eu tenho muito orgulho dela, porque esse legado de trabalho, os filhos herdaram dela. E ela tinha uma preocupação muito grande comigo, com a minha irmã e com o meu irmão, porque era o único filho homem, e o meu pai insistia que ele seguisse a carreira militar. E as filhas não, ele não aceitava. Na época eu queria ser militar, pedi para ele, ele não aceitou. Ele disse que filha dele não seria militar. Que talvez ao longo do período, né, até se arrependeu, porque hoje estaria bem diferente, né, a vida da gente, talvez, mas tudo também tem um propósito de Deus. E esta foi a história essa é a história que a minha mãe criou para ela. Uma mulher batalhadora e que trabalhava muito, muito. Ela não tinha paradeiro, além de limpar a casa, cuidar de nós, pequenos, levar para a escola, ela ainda ia bater as fotos dela, entregar os quadros. Então, quando era domingo e sábado, nós passávamos entregando foto, eu ia junto com ela. A minha irmã não ia, o meu irmão já tinha ido com 16 anos para a escola militar lá em São Paulo, para se formar sargento. E eu ia com a mãe fazer as entregas no sábado, a gente ficava triste, não queria ir, ficava com preguiça. Mas a gente tinha que obedecer mãe, né? Então a gente ia, assim, eu ia brava dentro do carro, mãe, não sei pra que tu faz isso, não sei o quê. A mãe, minha filha, isso é um futuro, bababá, mas eu não aceitava, não gostava. E sempre fui uma menina, assim, a do meio, e sempre com uma fé muito grande, assim, e a mais, assim, doentinha da família. A mais magrinha na época, e a que não comia, a que tinha mais, assim, vulnerabilidade de saúde. E talvez pela própria mediunidade, já que eu já exercia, que minha mãe contou que desde a barriga dela, ela tinha as visões comigo. Quando ela me esperava, ela tinha muita visão, assim. E eu acho que eu herdei esse dom dela, ou eu passei alguma coisa para ela. Ao longo de um período da minha mãe criando idade, coisa e tal, e meu pai, com 25 anos, resolveu deixar da minha mãe, porque ele tinha encontrado uma pessoa nessas andanças de vida fotógrafo na estrada, né? Aí ele achou essa pessoa em Guaíba, a qual ele resolveu ir morar com ela e nos deixou. A minha mãe, na época, pensei que a minha mãe sofreu bastante, assim, porque ela era muito apaixonada pelo meu pai e ela era muito família. E o medo, na época, a minha irmã estudava a faculdade não Unicinos, as duas estudavam, faziam faculdade, e o meu irmão já era um menino formado. Já tinha vindo de São Paulo, tinha se formado em sargento, já tinha uma profissão, era jovem ganhando bem. Aos 18 anos ele já estava com a vida dele feita. E eu, a minha irmã, ainda tinha que nos preparar, estudar, fazer as coisas, né? Então foi ficando mais difícil. Foi uma coisa que foi mais preocupante para ela.
Então ela tinha uma preocupação muito grande, assim, ela era muito amorosa. Mas não, a gente não era uma família, assim, de todo mundo se abraçar, mas a gente era muito sentido, muito preocupado. E a minha mãe tinha um amor muito grande pelo meu irmão, assim, porque era o filho homem, a qual ela tinha muito medo das coisas, assim, e tinha medo até que meu pai seguisse meio, assim, que o meu irmão seguisse os passos do meu pai, assim, ser meio namorador, né? Porque meu pai já tinha isso. Então, ficava bem difícil, assim. E a minha mãe sempre lutando. Aí, após isso, um dia minha mãe chegou entregando um quadro, chegou numa casa de uma criança que estava muito doente. A criança estava até sentadinha em cima da mesa, a criança tinha 2 anos, e a criança gritava muito, assim, não, já tinham levado em tudo que era médico, já tinham recorrido a muitas coisas, assim, a criança não parava de gritar, era um sufoco para os pais e mordia todo mundo que chegava. E a mãe tinha batido umas fotos justamente de um aninho dela. E aí os mandaram fazer pôster grande, que na época eram uns pôster grandes assim que se faziam. Aí a minha mãe foi entregar. E nessa época, assim, eu tinha um primo meu que a mãe tinha abandonado, o menino, ele ia com a mãe, ele passou a ser o parceirinho da mãe, o Ricardo. E ele estava com a mãe, e a mãe entrou nessa casa e começou a ter tipo uma incorporação. Do nada, assim, ela nunca tinha feito isso, ela tinha muitas visões, sempre foi uma pessoa médium, mas ela não usava esse tipo de coisa. Aí ela chegou benzendo essa criança. A família ficou toda assustada, achando que a criança ia até morder a mãe, porque ela mordia, assim, ela tinha uma coisa com ela. E minha mãe começou a benzer, 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 e essa criança se curou naquele mesmo dia. E todo mundo passou a ficar com uma fé com a minha mãe muito grande, porque minha mãe, de repente, curou. A criança não teve mais o ataque, a criança nunca mais teve nada. Hoje uma moça já casada, já deve ter, não lembro mais, assim, não conheço mais, mas uma moça que já deve ter até netos e tudo, né? Uma família que se realizou muito com a mãe fazia. E aí a mãe na época era chamada de Dodô. E aí a minha mãe tinha uma família que ela jogava muito para as filhas, assim, dessa mãe, né? A mãe começou a jogar carta. E a mãe acertava muito, assim, dos filhos dela, das doenças, das coisas. E o pessoal adorava a mãe. Então vinham se benzer da mãe. A mãe dizia: olha, teu filho tá com isso, aquilo, levava para o hospital. E aí, né, tinha lá as bênçãos, assim, os médicos acertavam. Então minha mãe passou a ser muito procurada. A Dodô, ela jogava carta. Aí depois fotógrafo, né? Porque ela e o pai encerraram a parte, porque aí começou a vir as máquinas automáticas, os celulares, coisa e tal, então não tinha mais espaço para esse pessoal que trabalhava com fotografia trabalhar. Cada um começou a ter seu aparelho, bater suas fotos, e os casamentos hoje são raros que fazem ainda com fotografia, né? Que fazem aquelas fotografias bem mais modernas, de estúdio e tudo. E o estúdio aqui em casa, na época, assim, nós fechamos o estúdio, vendeu o maquinário, que era o ampliador de fotos. Era muito legal, assim, a gente sabia fazer isso, era muito interessante. O pai ensinava a gente, a mãe ensinava, a gente revelava, assim, tinha uns ácidos, aí tu botava o papel ali, começava a vir a imagem. Era um negócio muito lindo, assim, que hoje, assim, é pena que as crianças de hoje, nossos jovens não conhecem isso, não vão conhecer, né? Porque é uma coisa muito antiga. Mas foi um legado que a minha mãe deixou, e isso eu tenho muito orgulho, assim. Ela nunca se queixou, ela nunca reclamou do meu pai. Cada vez que meu pai vinha em casa, mesmo meu pai estando morando em casas que eram pertencentes a ela, como nós tínhamos um sítio que era da minha mãe e do meu pai, eles adquiriram junto por todo esse trabalho que eles tiveram, essa pessoa passou a vivenciar lá. Vivia com meu pai lá como se fosse a dona da casa, a mulher do tenente. Então a gente ficava muito chateado com isso, porque na verdade, assim, não era a mulher dele, né? Mas era a pessoa que estava vivendo com ele. Então tu tinha que entender. Nunca maltratamos ela, nunca fizemos nada de mal a ela. A minha mãe sempre muito espiritualizada, sempre no perdão, amava todos os irmãos dela. Nunca reclamou de um irmão, nunca falou mal de um irmão. Ela não aceitava nem que a gente, eu como tinha assim muita coisa que eu passava a entender ou ver, que eu reclamava, ela dizia: minha filha, não faz isso, perdoa. E eu ficava meio chateada, assim, né? Ah, mãe, tu é muito boa, não sei o quê, né? Tu não enxerga. Eu às vezes dava aquelas briguinhas com ela por também ter uma intuição muito forte.
E aí eu estudei, aí meu primeiro emprego foi numa uma construtora, eu fui trabalhar de secretária nessa construtora, namorei bastante, mas um dia, lá pelos meus 23 anos, eu conheci um padre católico, o padre Chico, que ele era parapsicólogo, ele estudava parapsicologia. E aí me levaram até o Padre Chico, porque eu tinha muita visão de morte familiar, assim. Eu falei o dia que a minha avó ia morrer, eu falei que depois vinha minha tia logo em seguida, que casada com meu tio, a mãe do Ricardo, que a gente cuidava, que era a Catarina. Eu falei, a avó vai levar ela. E realmente, 3 meses depois, ela teve um edema pulmonar, morreu. Então essas coisas assim ficavam muito marcantes. Eu sofria muito, não dormia de luz apagada, tinha muito medo. E aí esse padre, e na época eu estava trabalhando numa empresa que chamava Moinhos Cruzeiro do Sul, eu estava chefe do financeiro. E eu tinha assim uma paixão assim platônica até para um colega de trabalho, assim, sabe? O cara era muito bonito, me oportunizou muitas coisas. Naquele tempo a gente trabalhava, se chamava CPD, os computadores eram antigos, eram os boros, a gente trabalhava diferente do que é hoje, né? A modernidade. E ele me ensinou tudo que eu sei de computação e a gente, claro, sempre acaba gostando da pessoa, assim, por eu ser uma guria nova também, né, deslumbrada, né, com um bom cargo, passei a ganhar bem e estudava direito na Unicinos. E aí, eu peguei aí, como eu vi assim que ia ficar difícil trabalhar, estudar de noite, e eu já me cansava, me irritava, peguei e larguei tudo. Vou sair da faculdade e vou só trabalhar. Porque eu ganhava bem, então eu pensava assim, por que eu tô me formando, né? Se eu ganho bem, coisa e tal. Porque na minha ideia eu ia ser policial, né? Mas coisas de Marta. E aí esse padre pegou e disse pra mim, não, Marta, tu não vai te formar em direito. Tu é uma pessoa que tem um dom lindo desde a barriga da tua mãe. E aí foi impressionante porque ele não nos conhecia. E ele disse, tu pode perguntar pra tua mãe, a tua mãe vai te dizer que ela tinha muitas visões. E tu veio com essa espiritualidade e tu vai trabalhar com isso ao longo da tua vida. Eu falei, não vou. Ah, mas não vou mesmo, entendeu? Porque eu não queria ser cartomante. Onde se viu uma coisa dessa? Eu ser cartomante? Não, né? Eu trabalhava, ganhava bem. Eu trabalhei no Moinhos Cruzeiro do Sul, trabalhei na Máquinas Condor. E por último, eu fui ser representante de jogador de futebol. E aí, nessa representação de futebol, que foi uma coisa muito interessante, assim, aprender a lidar com o mundo do futebol, aprender a trabalhar com isso, assim, né? Foi tudo muito diferente, sabe? Foi tudo indo, assim, muito doido. E para não alongar muito esse vídeo, que no intuito desse vídeo é mais contar a história mesmo, eu vou dizer para vocês, assim, que foi uma experiência inegal e assim muito linda trabalhar com jogador de futebol, as amizades que eu fiz, tanto é que depois consegui ir a Portugal, conhecer Fátima, que era uma coisa que eu amava e que a minha mãe, né, amava, assim, a fé da minha mãe, e eu tive toda essa oportunidade porque eu trabalhei com jogadores de futebol, assim. E aí não deu certo, realmente, como o padre disse, naquela época eu tinha 23 anos, quando cheguei aos meus 40, eu passei a ter mais visões de novo. E aí a minha mãe disse para mim, minha filha, tu tem tanta visão, tu trabalha tanto, vamos fazer um curso de reiki? Eu falei, mãe, eu não quero fazer, não sei o quê. Ela disse, minha filha, vamos. Eu disse, mãe, eu não vou fazer reiki em ninguém. Só se tu quer fazer, eu faço, e daí tu faz o reiki e eu jogo a carta. Porque daí o pessoal começou a me procurar, porque eu acertava muito, assim, jogava, fazia aquele jogo e tinha aquelas visão e falava, e as coisas aconteciam, as pessoas ficavam, né? Principalmente, assim, as mulheres, por causa de namorado, coisa e tal, assim, enlouqueciam, né? Então, eu atendi um estouro muito forte, foi quando eu atendi a mãe da Josiane, aquela Miss Brasil, que foi depois trabalhar no Big Brother. Na época, ela ia concorrer ao Miss Brasil. E eu não sabia de nada. Eu falei que uma filha dela ia ser modelo famosa e que ia concorrer a um concurso e ia ganhar. E a menina acabou ganhando, foi para o Miss Brasil, ganhou, foi eleita Miss Brasil e depois só teve sucesso. E a mãe dela, então, me divulgou muito. Pegou e disse, procura aquela cartomante, a Marta, mas eu não era cartomante. Então eu ficava pensando assim, gente, eu não quero isso para mim.
Mas começou a vir e aí eu me lembrava do padre, tu vai trabalhar com isso, dadadadã. E realmente não me formei em direito, saí porque achava que ganhava bem, aquelas coisas de guria jovem também e de gente meio sem cabeça, né? Porque eu acho que eu sou leonina e leonina é muito é muito impulsivo. Aí ele impacta muito assim. E resumo, vim trabalhar com a carta. A minha mãe trabalhava comigo, era uma coisa muito linda mesmo. A minha mãe, ela era assim, um ser de luz, um ser especial. Por isso hoje eu resolvi gravar um vídeo. Eu não sou muito de mídia, vocês podem, meus clientes podem ver, meus amigos, meus tios, todo mundo. Sabe que eu não venho falar nada, que eu não me divulgo muito como essa pessoa de carta, né? Eu não faço propaganda. As pessoas todas que me vêm até mim são bem por indicações, coisa e tal. Mas eu resolvi contar essa história porque é uma história que eu não queria que morresse. Porque tem uma mãe que nem eu tive, assim, como acho que toda mãe é assim. Uma mãe guerreira, amorosa e que me ensinou os valores. Me ensinou esses valores lindos, assim, de amar, perdoar. Tanto é que esse amor profundo dela, assim, me salvou. Eu tive Covid em 2021, quase morri. E eu lembro que eu estava na UTI internada e eu tive uma visão com ela onde ela me disse: minha filha, Jesus veio te salvar. E aí eu vi uma flor muito linda, muito linda mesmo, gente, verde assim, e dentro dessa flor verde, desta rosa, tinha muitas luzes. Brilhava, eu pensava até que era a enfermeira tinha brincando comigo de ioiô. Porque naquele momento eu estava de bruço, porque não podia ficar de barriga para cima, meu pulmão tinha 80% do comprometimento. E os médicos me desenganaram para minha irmã e desenganaram para o meu pai, dizendo que eu não me salvaria, que estava muito difícil a minha situação. Mas quando eu recebi essa graça da mãe, eu vi que ali Jesus tinha me dado mais uma chance, a qual eu agradeço eternamente por isso e por saber que naquele momento a mãe também vinha me trazer uma missão: perdoar meu pai e ter um grande amor por ele, que eu sempre tive, mas que os anos e a pessoa que estava com ele nos afastou. Mas tudo tem um sentido na vida. Eu não culpo ela de nada, eu só não aceito a maneira que ela lidou com meu pai no final. Isso eu já perdoei, mas eu não consigo entender, porque eles viveram 40 anos juntos. E 40 anos que nunca, nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã, ofendemos ela, criticamos, desrespeitamos. Pelo contrário, cuidei dos dois, sempre com o mesmo carinho. Tanto dela, que sempre foi uma pessoa doente, levando ela para a Santa Casa às 6 horas da manhã, cuidando de todos. Eu cuidava dela como cuidava, que nem cuidei tanto como da minha mãe. Porque a mãe tinha uma preferência muito com a minha irmã, por minha irmã ser mais calma e eu mais agitada. Então a minha mãe tinha uma confiança mais na minha irmã. Então a minha irmã teve um zelo com a minha mãe infinito. Infinito. A minha irmã, ela é merecedora de todas as bênçãos do céu, por ela ter cuidado da minha mãe como muitos poucos filhos fazem. E eu cuidei do pai, como se fosse um destino para cada uma. Cuidei do meu pai em todos os minutos da vida dele, em todos os dias desde que nós nos reencontramos. E meu pai teve uma bênção, talvez até induzido pela minha mãe. Meu pai morava na fazenda para fora, vendeu e veio morar para a cidade após eu ter tido a Covid. Ele teve muito medo de me perder, ele sofreu muito, ele me contou isso e ele até fez uma promessa: se Deus salvasse eu, ele ia batizar minha cachorrinha, que é o Wendy, que é a minha paixão. Ele ia batizar ela. E nós realizamos esse sonho do meu pai, essa graça que Jesus deu para ele de me salvar. Nós levamos a Wendy lá no Padre Reus e batizamos a Wendy. Então meu pai passou a ser padrinho da Wendy e a Wendy amava o meu pai. E isso tudo é uma história muito linda que eu quis contar hoje para todos vocês. Meus primos, meus amigos, meus clientes. Porque é uma coisa que eu não queria que morresse, gente. De saber que eu tive 2 pais maravilhosos, amorosos,
que mesmo com os erros e dificuldades, foram pais. Nunca deixaram faltar nada para mim, para minha irmã e para o meu irmão, e nem para as netas do meu pai. E nem para os parentes da mulher que ele teve, que ele ajudou tanto, gente. E meu pai, ele era muito assim de relatórios. Eu tenho todos os relatórios de tudo que ele viveu, de tudo que ele ajudou e de tudo que ele fez por toda a família da minha madrasta. E isso ela não pode negar nunca. Infelizmente, hoje não vejo mais ela, nem pretendo ver por situações que ocorreram. Perdoar eu perdoei, mas eu não tenho coragem. Por tudo que eu vivi nos últimos dias com meu pai. Meu pai partiu do meu lado, como tinha que ser. Quietinho, pegou na minha mão, pediu para mim me cuidar e disse: minha filha, eu queria te fazer um pedido. Te cuida muito, porque tem muita maldade aí. Eu disse: pai, não te preocupa, Jesus está comigo. E nisso eu deixei ele deitar de ladinho, porque eu pensei: vamos dormir, paizinho, que nós vamos descansar, nós estamos muito cansados eu e tu, hoje foi um dia bem cansativo. Ele disse: foi, minha filha, mas tu vai ficar aqui comigo. Eu disse: claro, pai, que sim. Eu falei: não vou sair do quarto, fica tranquilo. Aí ele virou pro ladinho, e quando eu fui mexer nele, depois de uma hora ou 2 horas, ele já tinha morrido. Foi bem difícil para mim naquele momento, sozinha dentro daquele quarto, mas logo veio o socorro, pedi ajuda, e foi assim a história. Mas eu tenho muito orgulho de ser filha da Dorilda Henrique Nunes e do José Alvino Nunes. E nesse Dia das Mães eu queria deixar esse vídeo, porque esse vídeo vai ser a prova de que, mãe, tu foi a rainha do nosso lar. Uma mulher que enfrentou 2 cânceres. E em nenhum momento, mãe, eu ouvi tu falar qualquer coisa de Jesus, se queixar ou dizer: Jesus, por que eu estou passando por isso? Tu foi resignada a passar por todas essas dores. Nunca vi tu te queixando, mãe, de uma dor, que tu tinha dor nos ossos, porque teu câncer voltou metástase no teu quadril. E tu, às vezes, mãe, quando eu estava atendendo, tu vinha lá daquela sala tua e dizia: minha filha, eu preciso benzer essa pessoa. Eu dizia: mãe, mas por quê? Ela dizia: minha filha, eu só preciso benzer. Eu estava lá e vi isso. Eu dizia: mãe, pode benzer. A pessoa ficava meio assustada, mas a mãe benzia, a pessoa agradecia, porque a mãe falava o que ela estava sentindo. Então ela é minha companheira hoje nos benzimentos. Quando ela faleceu, logo em seguida, um mês, veio uma criança para me benzer, porque achava que minha mãe estava viva. E eu falei assim: não, eu não vou benzer, porque não é eu que benzi, era minha mãe. E aí eu senti: benze, Marta. E quando eu benzi aquela criança que não parava de chorar, que já fazia meses que os pais, a criança tinha nem um aninho, ainda eu acho que uns 10 meses, a criança estava sempre num choro, que ela não ria para ninguém. Aquela criança me deu um sorriso, como se fosse o último sorriso que eu vi da minha mãe. Porque a minha mãe, ela no último dia, assim, quem fez a passagem dela foi eu e meu irmão. E no último dia, ela, antes dela morrer, assim, um dia antes, ela tinha tirado os dentinhos, assim, porque ela estava internada, né? E aí, ela olhou para mim e sorriu, sem os dentinhos. E ela riu assim, ela me viu assim, eu disse: nossa, mãe, tu vai ficar bem, vai voltar para casa. Que lindo esse sorriso. E aquela criança deu o mesmo sorriso para mim. Ali eu não deixei mais de benzer as crianças. Foi uma resposta dela para mim, para que eu continuasse o legado dela. Eu agradeço muito a Jesus por estar viva. Eu agradeço aos amigos que tenho, aos meus clientes. Esse vídeo é gravado por isso, por essa homenagem linda que eu queria dedicar à minha mãe. Eu amo ela, ela está sempre comigo, ela e meu pai. Eu amei meu pai uma vida inteira. E todas as coisas que aconteceram, pai, todas as coisas foram para que a gente tivesse esse resgate. Esse resgate lindo, que eu nunca, nunca vou poder esquecer na minha vida. Eu amo toda a minha família, eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, eu amo meus amigos queridos. Eu tenho tantos amigos queridos, sabe? Tanta gente querida. Eu amo pessoas assim que nem imagino
Eu amo meus primos, minhas primas, assim, que a gente se reconecta, né? Que eram da família do meu pai, meus tios. É tão bom isso, sabe, gente? E que eu e minha irmã passamos por tantas perdas, assim, perdas do pai e da mãe, perdas de enchente, da gente perder umas memórias, assim, as nossas coisas, da gente perder memórias, assim, né? Que eram nossas, assim. Então, eu deixo um legado aqui para todos, assim, um pedido: amem, cuide dos seus pais. Não é só no Dia das Mães. É ir lá visitar, gente. É ir lá visitar, é ir lá falar com eles, sabe? É cuidar delas, das mães, dos pais. Tá lá visitando, um almocinho, levar para jantar, levar um gramado. Às vezes eu vejo filhos viajando para tudo que é lugar, mas não leva os pais. Ah, porque a mãe não pode ir, porque a mãe usa fralda, porque a mãe tá isso, a mãe tá aquilo. Mas eu queria que vocês levassem, porque às vezes eles não querem pedir, mas eles sentem vergonha até de ir. Mas levem, levem que vocês vão ver que coisa mais linda. E eu vou mostrar para vocês as máquinas da minha mãe e do meu pai, tá? Vou virar a câmera. Ó, essa era uma máquina antiga, né, gente? Que essa aqui é uma Ricon, que era uma máquina muito linda, assim, formava muito linda. E essa aqui era a máquina tão legal, quero abrir aqui para vocês ver, que é uma máquina que ela abre aqui assim, então a gente enxergava a câmera por aqui, assim. É um negócio muito legal, sabe? Deixa eu ver daqui. Ah, eu acho que é aqui, eu acho que é aqui que aperta, daí abre ela. Eu não sei, não lembro mais. Mas a gente batia foto, é uma máquina linda, ó, gente. É uma máquina muito linda, é a Chica. E a gente tinha um jeitinho de abrir ela, que eu não sei como é que é. Se é aqui do lado. Se era aqui. Eu não sei, gente, não vou conseguir abrir agora. Mas essas são as legados que a minha mãe e meu pai deixaram. Muito lindo. E assim, com essa foto aí, né? Eu termino esse vídeo agradecendo a todos, dizendo que eu tô aqui, sempre disposta a ajudar também e cumprir minha parte. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de nós, meus primos. E ali tá meu legadinho mais querido, assim, ó. Olha ali a carinha. Aqui pra vocês. Ó, o meu bebezinho, ó. Meu bebezinho lindo. Esse é meu bebê.